Dia, hoje é 2 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura, desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Colossenses 4:2. Agradeço por estar conosco nesta manhã, Senhor. Vamos lá? A leitura de hoje é Colossenses, o versículo base do devocional é Colossenses 2, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Perspectiva do livro. A cidade Colossos estava situada cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso e tinha pouca importância na época da carta, embora outrora houvesse tido influência considerável. Ela fazia parte de um grupo das 3 cidades situadas no rio Lício, próximo de onde ele flui em direção ao famoso rio Meandro. As outras 2 cidades do grupo eram Laodiceia e Hierápolis. A igreja de Colossos, ela talvez tenha sido fundada por Epáfras, capítulo 1, versículo 6 e 7 e capítulo 4, versículo 12 e 13, qual era direcionado por Paulo em sua obra no local, visto que trabalhavam como servo de Deus. E um de vós, embora Paulo tivesse uma ligação muito vital com essa igreja, ele nunca a visitou. Capítulo 1, versículo 7 e capítulo 2, versículo 1. Contudo, ele parecia receber atualizações sobre as condições da igreja. Capítulo 1, versículo 3 e 4, 9 e 9. E capítulo 2, versículo 1. E aprovar o trabalho e a disciplina da igreja. Capítulo 1, versículo 5 e 7, 23, e o capítulo 2, versículo 5 e 7, e capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele era amado por eles. Capítulo 1, versículo 1. Conhecia e amava algum deles. Veja também Filemão 9. Condição da igreja e ocasião da epístola. Falsos mestres ou um falso mestre havia se infiltrado no meio deles e havia entravado grandemente a prosperidade da igreja. A grande fonte desses ensinos falsos era um antigo dogma oriental, do que falava que a matéria era maligna e sua fonte também é. Se isso fosse verdade, Deus, que de forma alguma é mau, não poderia ter criado a matéria, visto que nossos corpos são matérias, eles são maus e Deus não pode tê-los criado. 2 extremos de erro surgem dessa noção de que dos nossos corpos são maus. Primeiro, de que somente podemos ter esperança de salvar este corpo através de práticas ascetas, através do qual punimos o corpo. Capítulo 2, versículo 20 ao 23. E 2, de que visto que o corpo é mau, nenhum dos seus atos devem ser levados em consideração. Assim, há uma permissão para condutas malignas e todas as paixões malignas tinham seus prazeres aceitos, e em impunidade. Capítulo 3, versículo 5 ao 8. Buscando encontrar alívio para essa condição, eles formularam outras falsas doutrinas, uma teoria esotérica e exclusiva que era uma doutrina de segredos e iniciação. Através dessa doutrina, eles declaravam que o remédio para a condição humana era conhecido por poucos, e para conhecer esse segredo, eles precisavam ser iniciados na companhia desses homens. E 2, já que Deus não pode ter sido o criador desses corpos pecaminosos, eles não poderiam achar a Deus para receber bênçãos, de forma que eles conceberam
Nessa teoria, uma série de seres ou entidades de intermediadores, como anjos, as quais devem ter sido nos criados, as quais eles adoravam, capítulo 2, versículo 18, especialmente como meio para alcançar Deus. Todas essas falsas teorias conspiravam para limitar a grandeza e autoridade de Jesus Cristo e para limitar a eficiência da redenção encontrada nele. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Eles são chamados por um nome gnosticismo e apresentam 4 aspectos de erro nesse livro: filosófico, que é apresentado no capítulo 2, versículo 3, 4 e 8, ritualístico ou judaizítico, capítulo 2, versículo 11, 14 e 16 ao 17, visionário ou adoração de anjos, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 10, 15 e 18, prática ascetas, capítulo 2, versículo 20 e 23, há 3 implicações modernas da heresia colossense: cerimonialismo ou ritualismo, especulação e padrões baixos de retidão. A epístola. As notícias desses ensinamentos falsos foram trazidas a Paulo, provavelmente por Epáfras, capítulo 1, versículo 7 e 8, e ele escreveu para combatê-las. Ela é polêmica em espírito e afirma que nós temos tudo em Cristo, que Ele é a fonte e Senhor de toda a criação, que somente Ele pode perdoar pecados e nos reconciliar com Deus. Portanto, a doutrina de Paulo da pessoa e da premissa de Cristo está representada de forma mais completa aqui do que qualquer outra carta paulina. Análise, vamos ler só do capítulo 4. Vamos ver que tem capítulo 4, seção pessoal. Vamos ler polêmica contra os falsos ensinamentos, capítulo 2, e para discussão. Para estudo de discussão. Agora vamos ler uma frase de Spurgeon sobre o livro de Colossenses. Você pode ser tão bom quanto quiser, ser tão moral quanto puder, ser tão honesto quanto quiser, andar o mais reto quanto puder. No entanto, ali está a ameaça imutável, mas o que não crer será condenado. E agora vamos para a leitura do devocional de Colossenses 4:2. É impressionante observar como grande parte das escrituras sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas, mal abrimos a Bíblia, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o Amém, de uma forma fervorosa súplica, chega aos nossos ouvidos. Os casos são abundantes. Aqui encontramos um Jacó em conflito, ali um Daniel que orava 3 vezes ao dia, e um Davi do fundo do seu coração clamava por Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. O que é isso? O que isso nos ensina, além da sagrada importância e necessidade de oração? Podemos ter certeza que tudo que Deus fez em destacar sua palavra, Ele pretende que seja visível em nossas vidas. Se o Senhor falou tanto sobre a oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu, não devemos parar de orar. Você não quer nada, então temo que não tenha consciência da sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então que a misericórdia de Deus mostre a você a sua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, o grito do lutador, o requiem do santo morrendo em Cristo. É a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Ore para que este ano seja santo, humilde, zeloso e paciente. Tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo. Que participe com mais frequência do banquete do seu amor. Ore para que ser um exemplo e uma bênção aos outros, para que possa viver para a glória do seu mestre. O lema aparecendo deve ser: preservai na oração. Então essa é o nosso devocional da manhã. Às 8 horas nós voltamos com o devocional da noite. E cumpra o que está escrito aqui: preserve na oração. Como outra frase do Spurgeon que diz: quem não ora está morto. Então,
preserve nesse 2026 a sua oração, a sua comunhão com Deus. Tchau, tchau e até às 8.